Olá, Ares! Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu sou Ela Del Rey e vou trazer uma leitura para você que está conectado com esse signo, ou se você tem esse signo forte no seu mapa, ou se você se identificou com esse vídeo. Veja até o final, lembrando que é uma leitura atemporal e pode ser que não ressoe com todos, fique somente com o que for para você e o que não for, jogue para o universo, lembrando que é uma leitura geral. Vamos lá, o que temos para Áries neste momento? Qual que é a energia para você que é de Áries nesse momento? Estou fazendo a leitura. O Sol está em Áries, olha só o que virou aqui. Então, é a energia de Áries total, né? Vamos ver o que temos aqui. Olha só. 5 de ouros. Bom, mais o 6 de paus. Bom, aqui a leitura já iniciou assim com uma energia de possíveis perdas, um processo de purificação. Talvez você de Áries aí passou por alguns momentos desafiadores nos últimos tempos, mas é como se fosse aquela fase do inferno astral, né? Já que a gente tá falando de Áries, normalmente a gente passa por vários processos antes do aniversário. E aqui a gente vê o 5, opa, uma carta por gentileza. O 5 de ouros, trazendo aí um processo de purificação. Talvez vocês estejam passando por um processo de purificação, tá? Nossa, tá caindo muitas cartas. Eu vou aceitar essas duas. Rainha de copas junto com a princesa de paus. Bom, aqui eu vejo Áries passando por um processo mais, assim, de purificação, né? Pode ser com relação a crenças, ao merecimento, a questões que vocês muitas vezes desanimam por não sair da maneira que você esperava aquela situação. É realmente um processo assim um pouco doloroso, mas ao mesmo tempo eu vejo muita purificação nesse processo, né? Um processo de crescimento, onde apesar de todas as questões envolvidas, vocês conseguem ter resiliência para continuar. Então, seja lá o que for esse processo de dificuldade que apareça aí, ou que apareceu, né, já que foi a primeira carta que apareceu aí anteriormente, a gente vê que tem caminhos de muita festa, de muito movimento, né? Aqui a gente tem os 6 de paus. Ó, tá vendo? Ela tá sendo coroada. Então eu vejo é como se você tivesse passado por um processo, né? E de repente ali você teve um entendimento e aí você consegue se abrir para novos acontecimentos. Aqui eu vejo muito forte essa energia de passar por um obstáculo, de superação, né? Como se você passasse por uma superação e consegue seguir em frente, e aí você consegue entender todo esse processo de dificuldade, né? E aqui, a Rainha de Copas. Aqui eu vejo assim, tem alguns aí arianos ou que estão aí nessa energia de Ares, eu vejo uma conexão muito grande assim com relação aos sentimentos. Então pode ser que todos esses processos sejam mais questões emocionais. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que pode ter ali questões
relacionado ao dinheiro, pode ser crenças, enfim, alguma dificuldade que tenha passado. Tudo isso gerou aí algumas questões emocionais, né? E pode ser curas mesmo profundas que vocês precisaram passar, enfrentar, né? E aí superar, e ao mesmo tempo a Rainha de Copas vem trazendo aí um momento de você contemplando mesmo esse crescimento pessoal, principalmente, mesmo que envolva questões financeiras, é como se você tivesse passado por algo que te trouxe um crescimento, né? Um processo de autoconhecimento. E a Rainha de Copas, eu vejo ela como se fosse um momento que você contempla todo esse processo. Então, se você passou recentemente, ou se você está passando por algum processo desafiador, a gente vê uma superação. Então, você supera isso, e a partir daí você tem um processo muito grande de cura emocional, onde você consegue lidar melhor com suas emoções através desse acontecimento. E aqui a gente tem a Princesa de Paus. Então, ao mesmo tempo, é como se aparecesse aí um novo caminho para vocês, ó. E esse caminho ele vem rápido, é como se você tivesse aí essa força de seguir em frente. Aí é como se aparecesse uma oportunidade ao mesmo tempo. Eu vejo aqui uma oportunidade. É como se depois que você passasse por esse processo, você conseguisse ver um pouco além. E também aqui eu vejo alguma informação chegando. Pode ser uma proposta em outra cidade, uma proposta de trabalho, enfim, em que tudo vai se encaixar, mas para isso você passou ali pelo processo de crescimento, assim, principalmente na questão emocional. Vamos ver o que mais. Olha só, Princesa de Copas, mais uma princesa. Realmente a gente está falando aí dessa questão emocional também, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente vê aqui um movimento, é como se você tivesse. É como se você tivesse aí um amadurecimento emocional, no qual você vai conseguir lidar melhor com os sentimentos, com o equilíbrio principalmente, para lidar com certas situações, e tudo isso vai te levar para um novo caminho. Eu tô vendo aqui para alguns alguma questão de relacionamento também. Tem relacionamento chegando para vocês. É como se você tivesse aí um amadurecimento para entrar numa relação, se fortalecendo para se abrir para uma relação, ou para quem já está numa relação, é como se você encontrasse uma felicidade ali emocional nesse relacionamento, como você aprendesse a lidar melhor com as situações e com a sua reação diante das situações, sabe? É como se você tivesse um pouco mais plenitude, mais serenidade, assim. Vamos ver o que mais que temos para Ares. Falando em relação, olha só, realmente tá bem forte essa questão de relacionamentos para você de Ares nesse momento. Aqui a gente tem o 2 de Copas, que simboliza a grande união, né? Uma grande união, uma grande celebração. E a leitura toda a gente viu bastante essa questão das emoções, né? Das águas. Então é como se vocês tivessem passado aí por uma purificação, não só envolvendo questões financeiras, como emocionais, como relacionamentos, relações, pode ser entre familiares também, mas ao mesmo tempo toda essa situação de dificuldade vai te levar para um crescimento, né, no âmbito aí sentimental, emocional, onde você vai ter esse amadurecimento, ou até mesmo uma cura, se você passou recentemente por um relacionamento ou há muito tempo atrás, né? E às vezes os relacionamentos deixam algumas feridas aí
aonde a gente às vezes carrega isso por muito tempo e não consegue se relacionar, ou às vezes entra em um relacionamento e acaba sempre em conflitos internos, e isso vai reverberando externamente, aonde tudo vai se complicando, né? Então, aqui eu vejo um amadurecimento emocional, onde você vai conseguir lidar melhor com suas emoções, vai conseguir lidar melhor com as situações. E isso vai atrair aí um amor para vocês, um grande amor, né? Uma relação. Pode ser que se você já esteja assim num relacionamento, esse relacionamento ele venha a se fortalecer, né? Os laços se fortalecerem aí, para que você consiga firmar esse relacionamento. Ou pode ser que, se você está solteiro, solteira, nesse mês, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, né? Essa energia realmente de uma conquista aí, de um relacionamento, alguém aparecer na sua vida, onde tenha essa completude, né? Como se você mudasse o padrão vibratório, né? Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente fala também nessa questão de vibração, né? A gente atrai o que a gente está vibrando. Então, talvez você tenha passado por muito sofrimento e aí atraía pessoas que estavam nessa mesma sintonia, e aí às vezes as coisas não iam para frente porque era só uma repetição de padrão. E a partir de uma cura que vocês passam, né, internamente, vocês conseguem um amadurecimento, conseguem enxergar além, né? Eu vejo que essa carta aqui, ó, como se vocês começassem a ver um pouco mais além, né, do que antes vocês não estavam vendo. Então, isso vai trazer uma uma nova versão de vocês, e aí a partir daí você vai atrair pessoas que vão estar mais em sintonia com o que você realmente está desejando e você está vibrando, né? Você passa por uma mudança. Então, você que é de Áries e está buscando aí questões de relacionamento, aqui eu vejo uma necessidade de realmente observar o seu crescimento nos últimos tempos, principalmente com relação ao emocional, né? Procurar curar isso para que você consiga realmente esse novo relacionamento, ou essa renovação com relação a esse relacionamento, porque tem novidade chegando, né? Tem renovações, tem purificações, e tem um movimento, né, onde você realmente entende que tudo que acontece externamente está acontecendo dentro. Então, se tem algo que não está legal, a gente precisa olhar para dentro para conseguir mudar isso externamente, não é mesmo? Então, agora eu vou tirar um animal aqui. Um oráculo. Já saiu. Não, saiu duas, eu vou pegar uma. Quero uma carta, por gentileza. Vamos ver uma carta para Áries. Olha só, aqui a gente tem o camelo, que atua com a energia do trabalhador incansável. Ele é grande amigo da rotina e obstinado. É chegado o momento de encontrar o novo, de estar tolerante, de calmamente quebrar a autorresistência para não se tornar inerte e exausto. Então aqui o camelo está trazendo essa questão, né, de não ficar repetindo o mesmo padrão. Então é o momento de encontrar o novo, né? E de sair, de quebrar essa auto-resistência, que às vezes a gente entra numa forma, tipo, eu sou assim, eu quero ser assim, e aí acaba se limitando a não crescer, né? A não evoluir. Então, às vezes a gente precisa realmente quebrar algumas questões, né? Para que a gente não se canse de sempre acontecer as mesmas coisas. Então, é necessário você ter um pouco mais de paciência, né? E tolerância e muita calma para quebrar esses padrões, enfim, e para não ficar cansando de repetição. E aqui tem uma afirmação: por meio do vigoroso poder e da inteligência que eu sou, estabeleço plena consciência com o meu desempenho. Sou a plena percepção das infinitas possibilidades abertas de bênçãos para uma vida feliz. E é isso que você merece, viu, Áries? Uma vida feliz.
Então, se abra para o novo, se abra para as novas oportunidades, e isso traz mudanças também. Então, não resista às mudanças. E gratidão, né? Você que assistiu até aqui, fique ligado, se inscreva no canal que em breve terá mais leituras para Áries e outros signos. Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima!